Logo no Milton Temer que tu vai tropeçar, realmente. Sem noção de perigo, né, Milton? Bom, boa tarde, né? Boa tarde, então, a todos e a todas. Eu estava conversando aqui com o João, estava falando assim, João, eu não entendo nada de futebol. E você me chamou para essa mesa, mas eu entendo de uma coisa que eu acho que vocês estão precisando debater para poder defender o futebol. Defender a cultura do futebol. Defender uma coisa, um valor que é tão caro para a nossa população, no nosso país e particularmente no Rio de Janeiro, que é a luta. Né? E eu converso muito com o João, leio muito material de vocês e vi todas as iniciativas que vocês estão tendo em Brasília, as iniciativas que vocês estão tentando construir aqui, e fico vendo inclusive a composição do movimento de vocês. Eu estou olhando aqui na sala, vejo tantos jovens, pessoas tão jovens e de forma tão bonita já engajados numa luta. Acompanhei desde o primeiro momento a mobilização de vocês em relação ao Ricardo Teixeira, participei de alguns atos, de algumas mobilizações de vocês, e vejo o potencial que vocês têm realmente em construir um processo de mobilização que impeça a concretização desse plano de privatização do Maracanã. E, na verdade, eu gostaria, até dentro do encaminhamento que o Eliomar fez aqui ao final, ele falou, bom, nós precisamos sair daqui com um plano concreto que articule os diferentes setores que têm interesse em parar essa privatização em ações concretas para que realmente se dê um basta nisso. Acho que a primeira coisa que é importante para vocês, tão jovens e tão enganjados e com tanta vontade política de impedir isso, é entender que esse processo de privatização do Maracanã, ele não é um processo de privatização apenas do Maracanã. Existe um processo de privatização de tudo que é público e caro ao povo que está em pleno movimento. No estado do Rio de Janeiro, no Brasil, mas vamos nos ater ao estado do Rio de Janeiro, existe um governo que tem um modelo de desenvolvimento econômico predatório, um modelo de desenvolvimento econômico excludente, que obviamente não exclui os ricos, não exclui o Eike Batista, dentro dos seus planos de se tornar o homem mais rico do mundo, não exclui os nazistas da TKCSA, que estão fazendo tanto com o meio ambiente quanto a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro, não exclui a Petrobras e todas as empreiteiras e todas as grandes empresas que estão hoje no processo de construção do Comperj, lá em Itaboraí, naqueles 12 municípios ali do entorno, mas exclui os setores mais pobres da população, exclui os setores da classe média, exclui aqueles que têm identidade com outro tipo de cidade, que não seja a cidade dos mega eventos, a cidade dos grandes negócios, mas que seja uma cidade para cidadãos, que seja uma cidade para o povo, que seja uma cidade de bem-estar social. Então, acho que é importante que vocês entendam a movimentação que vocês estão fazendo no marco desse debate político. Se querem privatizar o Maracanã, já vem privatizando, por exemplo, a saúde pública do estado do Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem, acho que sim, são jovens, estão aí nas redes sociais, são bastante informados, mas no estado do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro e a prefeitura do Rio de Janeiro e várias prefeituras de dos vários municípios que nós temos, 92 municípios no nosso estado, já entregaram a gestão da saúde pública para organizações sociais, por exemplo, para fundações. O que significa isso? Significa que você pega tudo que é público e deveria estar a serviço do povo, deveria estar salvando vidas, Você pega o prédio, você pega os profissionais, os médicos, os enfermeiros, você pega todos os insumos, o maquinário e pega um orçamento mensal e dá na mão de alguém para que ele tome conta daquilo. E o objetivo dele é ter lucro. E aí o que acontece? Ele gerencia a saúde de forma a ganhar dinheiro, enquanto isso, pessoas, que acho que era muito importante uma atividade
que vocês deveriam organizar para vocês seriam vocês fazerem uma visita aos hospitais públicos do Rio de Janeiro, para vocês verem o verdadeiro genocídio que existe hoje contra os setores mais pobres da população, para vocês entenderem até onde esses homens que estão no governo hoje podem ir para privatizar o bem público. Eles não vão simplesmente, né, vai privatizar o Maracanã, acabou com a Geral, né, que era um patrimônio do povo, a Geral. Né, eu assisti muito jogo no Maracanã, meu pai com o radinho dele, né, botafoguense, eu sou flamenguista, viu? Lá na Geral, então acabou com a Geral, né? Enfim, é uma grande arena, né, aquela coisa linda. Então, mas isso, se vocês visualizarem essa política dentro dos hospitais públicos do Rio de Janeiro, vocês vão, enfim, entender a verdadeira dimensão. Por exemplo, nesse momento, agora na parte da manhã, eu estava num ato na OAB, junto com Marcelo Freixo, com Chico Alencar, com outras, né, com representantes de várias sociedades, várias entidades da sociedade civil, organizações não governamentais, num ato que estava repudiando o assassinato essa semana de 2 pescadores de uma associação chamada Homens do Mar. Qual é o crime desses pescadores? Por que eles foram amarrados, pés e mãos, e jogados para se afogarem dentro da Baía da Guanabara? Eles estão numa luta de alguns anos para proibir, né, que grandes empresas como a Petrobras continuem com o processo predatório a partir dos grandes empreendimentos dentro da Baía de Guanabara, e impeça a vida deles, que é no mar, através da sua pesca. Agora já são 5 pescadores assassinados, só desse movimento Homens do Mar. Então, no estado do Rio de Janeiro, estão se tirando vida das pessoas. Nós temos hoje um novo momento no desenvolvimento econômico predatório no estado do Rio de Janeiro, onde existe uma verdadeira expropriação de tudo aquilo que estiver na frente dos planos dos grandes empreendimentos, de tudo aquilo que estiver na frente, né, na rota, né, onde deverão passar os carros, os trens, os navios, enfim, os homens de negócio, tudo aquilo que estiver na rota, né, será tirado dessa rota. É por isso que tem aí a luta que o Eliomar protagoniza aqui nessa casa, em apoio a vários moradores, por exemplo, na Zona Oeste, né, na Barra da Tijuca, contra as remoções que estão sendo feitas, né, em prol das grandes construções para esses jogos. Então, o que é importante pensar? É importante pensar que nós estamos vivendo um verdadeiro ataque nessa cidade, uma verdadeira expropriação de tudo aquilo que está na frente desses grandes empreendimentos, para que eles possam concretizar os seus negócios, para que eles possam continuar transformando a nossa cidade num grande balcão de negócios, para que eles continuem lucrando e para que a gente vá perdendo pouco a pouco. Alguns perdem a vida, outros perdem a saúde, outros perdem a educação, outros perdem o seu estádio de futebol, outros, e assim, e são perdas. Para que poucos possam ganhar muito, né, muitos têm que perder, né, tudo aquilo que é importante para suas vidas, para sua cultura, enfim, né, para o seu modo de vida e para os seus próprios princípios. Então, essa reflexão é a primeira reflexão que eu acho que é importante que vocês jovens façam, né? Que é uma reflexão que esse movimento de vocês, ele se insere num debate que é um debate mais amplo, e que necessariamente a resistência e a capacidade de construir a vitória, no caso de vocês, que é impedir a privatização do Maracanã, né, no primeiro momento, que é garantir um conjunto de políticas que preserve o futebol como um bem cultural da nossa cidade, do nosso estado, que necessariamente vocês vão ter que se articular com pessoas de outros movimentos que estão lutando contra o mesmo monstro. Né? O monstro que ataca o Maracanã é o mesmo que ataca a saúde, é o mesmo que ataca a educação, é o mesmo que está atacando os pescadores, é o mesmo que está tirando os sítios do entorno do Comperj lá em Sambaetiba, é o mesmo que está tirando as casas lá no Porto das Caixas em Itaboraí, é o mesmo que está fazendo crianças de 3 meses de idade terem a pele rachada a partir do Comperj, é o mesmo que fechou o Hospital Pedro II, é o mesmo que está privatizando tudo e atacando de forma voraz a população. Então, essa conscientização vocês precisam ter, porque
na medida que vocês tenham essa conscientização, poderemos construir uma verdadeira frente política e social com todos aqueles que estão sendo agredidos, não só pelos empreendimentos, mas por esse modelo de desenvolvimento econômico predatório, que precisa de uma resposta nas ruas, na mobilização, nas lutas, mas também precisa de respostas institucionais. E é importante que vocês saibam que vocês também têm que nos ajudar e ajudar aqueles que são aliados, né, a resistência a esse modelo, a construir respostas que, além da resposta nas ruas, né, nessas mobilizações, também são respostas institucionais. Né? Então eu quero dizer para vocês que, da mesma maneira que o meu mandato, né, eu sou presidente do PSOL, do Partido Socialismo e Liberdade, sou deputado estadual, da mesma maneira que o meu mandato esteve junto da luta dos bombeiros, né, que foram atacados pelo governador Sérgio Cabral, como se não houvesse o mínimo de lei, o mínimo de democracia nesse país. Os bombeiros que foram aí violentamente presos, né, em presídios de segurança máxima, que ficaram incomunicáveis, que tiveram negado o seu direito de defesa, que foram expulsos da sua corporação. Da mesma maneira que eu estive do lado dessa luta, que eu estou do lado da luta dos pescadores, que eu estou do lado da luta dos trabalhadores da educação, que também estão em greve, estão mobilizados, como eu estive junto com os mais de 15 mil operários do Comperj, que fizeram greves e mobilizações lá em Itaboraí, eu e o nosso partido, o PSOL, enfim, e os nossos aliados, nós não somos os grias geniais dos povos, existem outros parlamentares de outros partidos que também têm honestidade, têm sinceridade na luta contra esse projeto de desenvolvimento predatório, e é preciso que vocês saibam que nós estamos completamente imbuídos da defesa da luta de vocês, mas que nós temos a obrigação de dizer a vocês que a luta de vocês não tem capacidade sozinha de enfrentar esse monstro, como os pescadores e os outros setores também não têm capacidade de enfrentar esses monstros sozinhos. Então a nossa tarefa nesses debates, em cada um de que a gente vai, é dizer que é importante construir a unidade dos movimentos para poder resistir ao que está acontecendo. Então podem contar conosco, somos linha de frente de movimento, da mesma maneira que a gente está dentro do parlamento enfrentando o governador e a sua bancada vendida, que está lá dentro da Assembleia Legislativa para fazer negócios. Vocês não têm noção a comoção que foi essa semana passada dentro da Assembleia Legislativa para impedir a audiência pública de vocês lá dentro da casa. Né? Teve uma verdadeira mobilização de parlamentares da Comissão de Esporte para impedir a realização da audiência. Teve parlamentar que impediu de dar coro na comissão para poder votar o requerimento para garantir, né, essa reunião, essa audiência, colocado para mim pelo presidente, né, Chiquinho da Mangueira. E em função disso eu procurei o presidente da casa, o Paulo Mello. Ele se comprometeu que na volta do recesso receberá a direção do movimento, que nós vamos discutir dentro da casa que tipos de encaminhamento serão possíveis para que a gente possa, enquanto Assembleia Legislativa, potencializar essa luta. Mas que, em última instância, não se resolve nem dentro da Assembleia e nem dentro da Câmara. Se resolve nessa unidade política maior e nas mobilizações que eu tenho certeza que vocês vão ter capacidade de fazer junto com os outros setores dos outros movimentos sociais. Então, né, podem contar com a nossa força, com a nossa disposição, com a nossa garra, né, para estar junto com vocês nessa luta, porque o Maracanã é nosso, né, e nós vamos lutar pela nossa cultura da mesma maneira que nós vamos estar lutando por um outro modelo de desenvolvimento econômico que seja sustentável e que tenha como objetivo dar felicidade às pessoas. E felicidade é saúde, felicidade é educação, é transporte, é saneamento, e é lazer, e é o Maracanã também, dia de domingo, ver o meu Flamengo jogar. Tá bom? Obrigada.